Olá, como você está? Que bom que você está acompanhando a gente nas lições da EBD Virtual. Sabemos que nesse novo tempo a gente precisa se ajustar ao novo normal, algo que para todos nós traz algum tipo de dificuldade e aumenta também as nossas expectativas em relação ao que fazer. Mas quero dizer para você que, se porventura você não acompanhou as lições na EBD Virtual, elas estão disponíveis no Facebook da igreja. Você pode acessar e pode rever quantas vezes você desejar todas as lições, inclusive com a opinião do psicólogo convidado para a oportunidade. Mas até o final do ano nós estaremos fazendo a EBD Virtual, porque ainda a questão dos cultos presenciais ou as reuniões presenciais ainda precisa respeitar alguns critérios e muitas vezes esses critérios são difíceis para a gente se ajustar. Porém, a gente está bem próximo ao final do ano. Até novembro nós teremos a Escola Bíblica Dominical virtual. Dezembro é férias, depois estaremos retornando no ano que vem, acredito que no primeiro domingo de fevereiro de 2021. Então, vamos lá. Essa edição que nós vamos estudar das lições da ECB vai falar para nós acerca da esperança, né, que a gente precisa ter nesse tempo. Se você quiser fazer o download de todas as lições, é só você acessar o site da Convenção Batista Fluminense e você vai ter disponível para você o download de todas as lições. E se você não conseguir fazer, esse arquivo nós temos na igreja. Você traz um pendrive e a gente coloca para você todas as lições no pendrive, ou melhor, toda a revista. Essa edição é tida como uma edição especial. Você está vendo olhar para cima assim, é porque eu estou aqui olhando para o computador para passar informação precisa para você. Então está aqui, ó, esperança em tempo de quarentena. E a lição de hoje vai falar sobre um assunto que trouxe muita polêmica, até porque quando a gente fala de assuntos relacionados à igreja, todos eles nos levam à polêmica. Por quê? Porque nós temos a liberdade como cristão que somos, e nesse caso batista também, nós temos a liberdade do livre exame das escrituras. Então, por esse livre exame, a gente acaba por muitas vezes expressando a nossa opinião e tendo ela como única ou como a melhor para todas as pessoas, que na verdade não é bem assim. Porém, a gente respeita a opinião de cada um. E o título da lição de hoje é assim: a igreja nunca fecha. Quem é o autor dessa lição? É Eliudes Júnior Macharete Fonseca. Eu conheço ele, nós já participamos de várias assembleias, de vários congressos de pastores. É um jovem, né? Ele deve estar aí no máximo com os seus 35 anos, no máximo, se tiver mais um pouquinho. Casado, tem 2 filhos e é pastor na região dos Lagos, se não me falha a memória, na igreja, numa das igrejas de Cabo Frio. E ele tem muito conteúdo, apesar de ser um jovem, ele é muito culto, e eu tenho certeza do que ele vai nos apresentar na lição, você vai ser muito beneficiado com isso. A ideia com relação a que a igreja nunca fecha é lembrar principalmente que nós que somos a igreja. Muitas vezes a gente tem uma leitura equivocada quando a gente fala assim: a igreja está fechada, o templo está fechado, mas as pessoas, elas continuam no exercício de sua fé, no exercício dos seus dons, nos ministérios a ela confiado. Então é importante a gente saber também que, sendo Deus, um Deus onisciente, ele não foi pego de surpresa em relação a tudo isso que está acontecendo. O que nós temos que fazer como bons cristãos? Nós temos que olhar para essas demandas do tempo presente
e encontrar o melhor jeito. E esse melhor jeito nem sempre será fácil de ser encontrado. Contudo, garanto a você que impossível não é. Então, quando a gente olha para essa questão, a gente precisa olhar o que é, de fato, verdadeiro, o que é especulação e o que é aquilo que nós podemos fazer juntos para que a gente possa alcançar um resultado favorável. Então, olha, nos tópicos a seguir da lição, da Igreja Nunca Fecha, nós vamos ver Paulo falando e chamando a atenção nossa para a questão de que nós somos a igreja. Ele chama a gente para uma cooperação consciente. Olha só, nesse tempo, quantas pessoas têm abandonado a fé? Isso mostra de que elas não têm uma consciência, ou, melhor colocando, uma maturidade cristã para enfrentar tempos difíceis. A gente deve abandoná-las? De certo que não. Romanos capítulo 15, verso 1, diz assim: nós que somos os fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar somente a nós mesmos. Está lá em Romanos 15, 1. E Paulo nos convida a essa fé madura, a essa fé onde a gente vai, nos momentos difíceis, nós vamos colocar ela em exercício. Mostrar de que aonde cada um de nós estivermos, somos representantes dessa igreja de Cristo, ou o corpo de Cristo. O segundo tópico vai falar sobre a construção convicta, ou seja, de olhar para a fé, olhar para as circunstâncias e não somente se dar conta do prédio da igreja, do edifício, né? É importante a gente ter um prédio confortável, bonito, como o nosso está ficando? Sim, porém, entendemos que uma vez que a gente tenha essa consciência de que Paulo nos fala de que nós é que somos o edifício da igreja, a moradia do Espírito Santo, nós precisamos ter essa consciência de que, mesmo em tempos difíceis, lembrar das palavras e das profecias, né? Como diz lá em Isaías 43, verso 13, quando diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Precisamos convidar Deus a agir na nossa vida, nos momentos, principalmente nos momentos que a gente não sabe o final da história. A gente tem um romantismo muito legal quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê as histórias que ali estão registradas, e a gente tem uma tendência a glorificar a Deus. Isso é bom, deve ser feito isso, mas sabe, muitas vezes a gente glorifica a Deus porque nós conhecemos o final da história. E aí? Você tem seguido a recomendação de Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, dizendo lá no capítulo 5, no verso 17, dizendo: em tudo dai graça? Olha só, isso quer dizer que quando nós vivenciamos essas histórias e em tudo somos agradecidos, nós estamos entendendo o papel da igreja e entendendo que a igreja não fecha porque ela entende a missão a qual foi confiada a ela. E outra coisa, nós precisamos também entender de que a habitação segura sempre será a fé em Deus. O templo, ele cria em nós uma expectativa que criava no povo, no primeiro templo construído, a sensação de ir lá no templo e encontrar Deus. Essa sensação ou esse pensamento é saudável, com certeza sim. Porém, nós precisamos nos adequar nos tempos difíceis e olhar para as circunstâncias e ver de que ao momento certo Deus dará o escape a gente de todas as coisas. Acredito que quando Davi escreve aquele versículo que está lá no Salmo 122, ou é o 122, quando diz assim: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, ele estava se referindo a um momento de um encontro com Deus num lugar especial, num lugar marcado. Não quer dizer necessariamente que ele não podia se encontrar com Deus dentro do seu quarto. A propósito, Jesus fala de que quando nós queremos pedir alguma coisa a Deus, devemos ir ao segredo ou ao secreto, né, do nosso quarto. Então, irmãos, preste bem atenção.
O que nós temos que fazer nesse tempo é mostrar às pessoas que a nossa fé não está limitada por um espaço e por um templo de 4 paredes. Que nós podemos, sim, nesse momento, fortalecer a fé e sairmos mais maduros, mais aptos a pregar a palavra de Deus. Não deixar com que essas coisas venham tirar a nossa alegria. Porque, olha só, a primeira expressão de Davi, quando ele fala de ir ao templo, ele fala assim: alegrei-me quando me disseram. E eu gosto sempre de lembrar de que a alegria do Senhor é o que em nós? A nossa força. Então é importante que você entenda que a igreja nunca fecha, porque nós estamos sempre aptos a ouvir o Espírito Santo, se assim desejarmos. Aqui no Para Pensar e Agir, diz assim, deixa eu ler para você. Não é uma tarefa tão fácil ficar em casa numa quarentena. É doloroso estar impedido de participar dos cultos coletivos e presenciais. E até mesmo, eventualmente, passar à frente do templo, da igreja, e vê-lo fechado em pleno domingo. Mas antes da pandemia, dávamos o devido valor ao congregar? A nossa postura demonstrava que, de fato, valorizávamos o privilégio da comunhão no mesmo espaço físico? Somos santuários de Deus. Uma vez que a igreja é a gente, como deve ser um relacionamento entre os irmãos? Cristo é o alicerce, o fundamento. Sobre ele devemos erguer as construções adequadas. Como estão as obras das nossas mãos? Penso, queridos e igreja amada, de que Deus está dando uma sacudidela na gente, para a gente aprender e se dar conta de que muitas vezes nós somos felizes e não somos conscientes disso e muito menos agradecidos. Que a gente possa entender de que esse tempo deve nos fortalecer, nos levar a ter uma vida em concordância com a palavra de Deus, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Entre no site, baixe a lição, se porventura, essa edição, inclusive, um detalhe importante, ela não foi encadernada. A Convenção Batista Fluminense, ela disponibilizou o arquivo para nós fazermos o download, então ela não tem a versão encadernada. Você poderá, como eu já disse, baixar isso e ler no seu smart, ou você poderá trazer um pendrive e colocar o arquivo e ir até um lugar e pedir para que imprimam para você. Você pode até pedir para imprimir somente as lições, caso você assim desejar. Tenha um bom estudo, lance-se ao desafio de ler os textos indicados e deixe com que Deus use a sua vida. Sabe por quê? A igreja nunca fecha. Que Deus te abençoe e que as próximas lições nós possamos nos sentir impulsionados a fazer a obra do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Aqui, pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira.